Pessoal, vamos continuar então com a nossa aula de análise, né? Vamos voltar para a tela. A gente estava respondendo questões, vamos continuar. Então vamos lá. Uma questão da FCC. A liquidez corrente da empresa A é igual a 2. A participação de capitais de terceiro, grau de endividamento, é igual a 200. A composição do endividamento é igual a 60. E o patrimônio líquido é igual a 300. O total do ativo circulante é igual a... E deixa eu ver... Não deixei espaço. Vamos ter que economizar espaço aqui de novo. Pessoal, da próxima vez, todo slide eu vou deixar um slide em branco depois. Então vamos lá. O que nós temos aqui? A liquidez corrente é de 2. Então vamos começar por aí. Liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, vai ser liquidez de 2, que vai ser igual. Ele informa algum valor? Patrimônio líquido é 300. Por enquanto ainda não dá para a gente mexer com a liquidez. Então vamos procurar alguma outra coisa. Ele informou o patrimônio líquido. Com o patrimônio líquido, nós podemos calcular, então, o grau de endividamento. Então vamos lá. O grau de endividamento é o passivo exigível dividido pelo PL. O que a questão nos informa? Que o grau de endividamento é de 200, o passivo exigível nós não sabemos quanto é, e o PL a questão informou. E o PL é 300. Pessoal, então nós vamos passar o 300, né, que está dividindo, vai vir multiplicando. Então vai ficar 200% é igual a 2 vezes 300 é igual o passivo exigível. Então, o passivo exigível é 600. Mais uma vez eu reforço, pessoal, quem tiver dificuldade nessas continhas, procura um professor, um aluno aí de exatas e trata de aprender. Não dá para complicar, para se enrolar nisso aqui, não. Então, o passivo exigível é 600. A composição do endividamento é igual a 60. Então, nós vamos ter a composição do endividamento. Peraí, deixa eu caprichar um pouquinho mais aqui. Composição do endividamento é o passivo circulante dividido pelo passivo exigível. Então, nós vamos ter que 60% é igual ao passivo circulante dividido por 600, que é o passivo exigível. Com isso, nós vamos jogar os 600 para o outro lado, então vai ficar 0,6, que é 60%, vezes 600 é igual ao passivo circulante. Então, passivo circulante é igual a 360. E o que ele pede? Ele pede o ativo circulante. E já informou aqui que a liquidez corrente é igual a 2. Então, nós vamos ter aqui que 2 é igual ao ativo circulante dividido por
360. Vamos passar isso daqui para o outro lado. Então, ativo circulante é igual a 360 vezes 2, 720. Então, letra E, pessoal. Vamos continuar. Gente, isso daqui, assim, o difícil é memorizar os índices, né? E não se atrapalhar na conta. Mas se você treinar, se você memorizar os índices, você não vai perder ponto com isso, gente. Não é assim, depois que que a gente pega os índices, não é tão difícil não, né? Vamos continuar então, vamos lá. Para obter um índice de liquidez seca de 1,25, a empresa Ômega Limitada, que possui passivo circulante de 130 e ativo circulante de 195, deverá ter estoques, e aqui as alternativas. De novo, não deixei espaço, vamos espremer a resposta então. Vamos lá, pessoal. A liquidez seca A liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Então, vamos continuar aqui. Nós vamos ter liquidez seca de 1,25 vai ser igual ao ativo circulante de 195 menos o estoque dividido pelo passivo circulante de 130. Pessoal, acabou, a questão acabou. É só fazer a continha e chegar no resultado. Gente, não é difícil não. O mais difícil são as continhas aqui, né? Para fazer essas continhas, nós vamos pegar aqui o 130 e jogar para o outro lado. Então vai ficar 1,25 vezes 130 é igual a 195 menos o estoque. Um e 1,25 vezes 130 vai dar 162.500. 162.500 é igual a 195 menos o estoque. Portanto, jogando um para lá e outro para cá, o estoque é igual a 195.000 menos 162.500. O estoque é de 32.500. Aí, a banca tenta te confundir. Aqui nós podemos 35 e 35 descartar. Aqui ela fala em longo prazo, em curto e longo prazo. Pessoal, a liquidez seca, ela se refere só ao ativo circulante. Então, a resposta certa aqui é B. São os estoques totais em curto prazo de 32.500. Letra B. Gente, questão muito fácil, né? É só saber a fórmula e não errar nas contas. Vamos em frente. Questão 13. A Cia Aurora, querendo expandir seus negócios, apresenta uma proposta de financiamento ao Banco ABC no valor de 1.200. Por decisão da diretoria de financiamento dessa instituição financeira, só serão concedidos empréstimos até o limite máximo de 80% de endividamento dos seus clientes. A empresa não tem nenhuma possibilidade de alterar a sua riqueza própria, e o seu patrimônio tem a seguinte composição:
ativo 500, passivo 300, patrimônio líquido 200. Nesta condição, indique qual o valor máximo de empréstimo que a diretoria do banco poderá conceder a esse cliente. Pessoal, aqui é o seguinte, quando a empresa pega o financiamento, nós vamos debitar o ativo, né, debitar caixa, então o ativo vai aumentar e vamos creditar o passivo, né, empréstimos a pagar. Então o passivo vai aumentar. Esse aumento do ativo e o aumento do passivo vai ser pelo mesmo valor, pelo valor do empréstimo. Então, nós podemos montar o seguinte, que o valor do empréstimo vai ter que ser, no máximo 80. Então, 80% vai ser igual. Primeiro vamos ver o seguinte, né? Endividamento. Que endividamento é esse? Bom, eu já resolvi a questão, eu sei que é o endividamento total. Poderia ser o grau de endividamento. Endividamento total é o passivo exigível dividido pelo ativo. E na nossa questão vai ficar assim. O passivo é de 300 mais X, que é o valor do empréstimo. E o ativo é de 500 mais X. Então, vamos levar isso daqui para lá, para a próxima folha. Nós temos 300 mais X dividido por 500 mais X, isso tem que ser no máximo 80%. Tem que ser 80%. Pessoal, o jeito mais fácil de responder isso daqui é chutar os dados das respostas. Então, nós teríamos lá, letra A é 100, vai ficar 400 dividido por 600. Isso aqui não é 80%. Podemos descartar. Letra B, nós vamos ter 300 mais 300, né? Letra B. 300 mais 300 dá 600, dividido por 800, que também não é 80%. E, finalmente, na letra C, nós teríamos 500 com 300, né? Aqui o X assume o valor de 500. Então, 300 mais 500 vai dar 800, que dividido a 500 mais X vai dar 1.000, né? Isso aqui é igual a 80%. Então, a nossa resposta é a letra C. Pessoal, nessa questão, a ESAF considerou que endividamento é endividamento total. Deveria ter mencionado endividamento total ou alguma outra, né? Agora, para quem é versado em matemática, tá? Para quem conhece matemática, dá para responder isso assim, ó. 80% é igual a 300 mais X dividido por 500 mais X. Bom, deixa eu ver se eu consigo acertar isso aqui e se chega ao resultado certo. Pessoal, vamos pegar essa parte aqui de baixo e jogar para o outro lado. Então vai ficar 80 vezes 500 mais X igual 300 mais X. 80 vezes 500 vai dar
400. 80 vezes x vai dar, 80 de x vai dar 0,8x. É igual a 300 mais x. Vamos passar o 300 para cá e o 0,8x para lá. Então, com muda de sinal, vai ficar 400 menos 300 é igual a x menos 0,8x. Aqui vai dar 100, que é igual a 0,20x. Portanto, x igual a 100 dividido por 0,2, que vai dar 500. O que prova, pessoal, que a matemática é uma coisa assombrosa, uma coisa surpreendente. Letra C. Vamos passar para a próxima. A companhia Mercadinho do Bairro apresenta em 31 de dezembro o seguinte patrimônio. Bom, nós temos ativo circulante, disponibilidades, estoques, créditos, ativo permanente e etc. Vamos ver o que ele está pedindo? O balanço patrimonial foi assim publicado, mas na análise de balanço mandada proceder pela direção da entidade, foi simulada a seguinte indagação. Se a empresa tivesse vendido a totalidade de seus estoques a preço de custo, sendo 50% à vista e 50% a prazo de 60 dias, poderíamos afirmar com absoluta certeza que... E aqui ele fala de liquidez imediata teria sido mantida, liquidez imediata teria aumentado, liquidez seca teria sido mantida, liquidez corrente e liquidez seca. Liquidez seca também é chamado de acid test ou teste ácido. Não deixei espaço, então vamos nos virar com esse espaço aqui. Pessoal, o que a questão mandou fazer? O que eles falaram aqui? Vamos pegar o estoque de 220, vamos vender 50% à vista, então vai entrar aqui em disponibilidades, vai entrar 110 mil. E nos créditos, que é o valor a receber, vai entrar mais 110 mil. O estoque, naturalmente, zera. Então, vai ficar disponibilidades, vai ficar com 190, que é a soma de 80 com 110. O estoque vai zerar. Os créditos vão ficar com 210. E o ativo circulante continua com 400. A única mudança é que metade do valor do estoque veio para disponível e metade veio para crédito. Permanente, passivo circulante, o patrimônio líquido, capital social e lucros acumulados, não teve alteração. Então, vamos ver o que ele pede. A liquidez imediata teria sido mantida em 16. Pessoal, eu não sei quanto está a liquidez imediata, mas nem vou calcular. Olha só, a disponibilidade aumentou de 80 para 190. Seja qual for o valor da liquidez imediata, ela não foi mantida, ela aumentou. Então, já podemos descartar a letra A, que diz que ela foi mantida. Letra B. A liquidez imediata teria aumentado para 56. Bom, aqui nós precisamos calcular, né? A liquidez imediata era 80 dividido por 500, que é o passivo circulante, passou a ser 190 dividido por 500. Então vamos calcular.
liquidez imediata igual disponível dividido pelo passivo circulante. Então, vai ser 190 mil dividido por 500. Isso vai dar 0,38 ou 38%. Então, teria aumentado para 56. Está errado, ela aumentou para 38. A liquidez seca teria sido mantida em 36. Pessoal, liquidez seca. Vou achar um canto aqui de... A liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Antes, a liquidez seca era 400 menos o estoque de 220 dividido por 500. Agora que o estoque está zerado, a liquidez seca é 400 menos 0 dividido por 500. Então, vamos ver o que diz a assertiva. A liquidez seca teria sido mantida em 36. Não, ela não ficou mantida, ela diminuiu. Não preciso calcular. Nem precisa calcular. Né? Ela não ficou mantida, ela diminuiu. Aliás, ela aumentou, né? Ela aumentou. Antes era 400 menos 220, agora o estoque é 0, e agora ela vale 80%. Então, essa assertiva aqui está errada. A liquidez corrente teria sido mantida em 80. Pessoal, vamos ver. Antes, a gente tinha 400 no ativo circulante. Depois da suposta venda lá, nós continuamos com 400. A liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, antes era 400 dividido por 500, que vai dar 80, agora também. Tá certo? O ativo circulante não se alterou. Então, a liquidez corrente continua igual. Então, letra D é a letra correta. É a nossa resposta. E a liquidez seca teria aumentado para 60. Nós já calculamos a liquidez seca, né? A liquidez seca aumentou para 80. Na verdade, está errado. Então, letra D. Pessoal, volta para cá um pouquinho. Gente, é como eu falo, não é difícil isso daí. Tem que saber as fórmulas. Uma vez que saiba as fórmulas e que não se atrapalhe com as continhas, jogar número para cá, jogar para lá, mudar de sinal passando por cima, né, mudar quando passa o sinal de igual, gente, não tem erro. Não tem erro. Questão de análise é questão que a maioria, que o examinador te dá de graça. E a maioria que cai é questão de liquidez e de endividamento. Então, vamos continuar. Vamos ver mais questões. Vamos voltar para o slide. Essa caiu na Receita em 2014. Se cair na Receita de 2018, ou enfim, na próxima Receita, você precisa acertar. Não pode perder questões desse tipo, não. Então, vamos lá. Dado para a resolução da questão de número 15. Dos registros contábeis da CIA corporativa relativa aos exercícios de 2010 e 2012,
foram extraídos valores abaixo. E aqui nós temos 2010, 2011, 2012 e ativo circulante, ativo não circulante, disponibilidade, estoque, lucro líquido, passivo circulante, não circulante e etc. Assim vai. Vamos ver o que ele está pedindo. Com relação à liquidez da empresa, pode-se afirmar que, e aí vem índice de liquidez seca, liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez imediata e liquidez seca. Só faltou aqui liquidez geral. O resto entrou, né? E para assustar ainda mais, são 3 anos. Então vamos dar uma olhada. Vamos lembrar dos índices, né? Ver o que ele está pedindo e calcular. Então, índice de liquidez seca. Deixa eu ver se eu deixei espaço. Ah, deixei. Tá, então agora qualquer coisa a gente desce para outra folha. O índice de liquidez seca em 2010 é de 0,67. A liquidez, vamos ver se tem espaço aqui. Não tem muito não. Liquidez seca. A liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. Liquidez seca de 2010 vai ser ativo circulante de 2010 é 10.000. O estoque de 2010 é 2.500. E o passivo circulante é 16.000. Isso aqui vai dar 7.500 dividido por 16.000, vai dar 0,47. Então, nós podemos descartar isso aqui. Na verdade, dá 0,47. Letra B. O menor índice de liquidez imediata é o de 2011. A liquidez imediata é a disponibilidade dividido pelo passivo circulante. Disponibilidade nós temos nessa linha aqui e o passivo circulante aqui. Então vamos aproveitar esse espaço aqui mesmo. Vamos pôr aqui. Liquidez imediata. Vai ser 500 dividido por 600. Aliás, 600 não, 16. Opa. 500 dividido por 16. Que vai dar 0,031. Para 2011, o índice de liquidez imediata vai ser 200 dividido pelo passivo circulante de 20.000. Que vai dar 0,010. E, finalmente, para 2012, nós vamos ter disponibilidade de 750 dividido pelo circulante, pelo passivo circulante de 30. E vai dar 0,025.
Pessoal, 0,03, 0,01 e 0,02, a menor é a de 2011, que é o que afirma aqui, né? O menor índice de liquidez imediata é o de 2011. Muito bem, vamos só dar uma olhada nas outras assertivas, só para treinar um pouco, né? Aqui fala que em 2011 o índice de liquidez imediata é de 0,47. Esse nós já calculamos, né? Em 2011 é 0,010. Então aqui está errado, é 0,010. E o índice de liquidez corrente de 2012, esse nós não calculamos, vamos calcular. Liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Em 2012, nós vamos ter ativo circulante de 24 e passivo circulante de 30. Então, nós vamos ter 24 dividido por 30. Que vai dar 0,80 ou 80%. Então, índice de liquidez corrente é 0,8, então está errado. E, finalmente, a empresa tem o maior índice de liquidez seca em 2010. Liquidez seca, vamos puxar para cá. A liquidez seca é o ativo circulante menos estoque. Quem é que ainda não decorou essa fórmula, pessoal? Eu já falei um monte de vezes, né? Ativo circulante menos estoque sobre o passivo circulante. Então, nós vamos ter a liquidez seca de 2010, liquidez seca de 2011 e liquidez seca de 2012. A liquidez seca de 2010 nós já calculamos, é 0,47. Então já podemos anotar diretamente aqui 0,47. Para 2011, nós temos ativo circulante de 18 e estoque de 3. Então, nós vamos ter 18 menos 3 e o passivo circulante para 2011, passivo circulante é de 20. Que vai dar 0,75. E vamos baixar um pouco mais esse aqui. E a liquidez seca de 2012 tem um ativo circulante de 24 e estoque de 4. Já poderíamos até colocar 20 mil. Mas enfim. E o passivo circulante é de 30. O que vai resultar em 0,66. Então, o maior índice de liquidez seca é o de 2011. O que fala a questão? Que tem o maior índice de liquidez seca em 2010. Está errado. Confirmamos, então, letra B como o resultado dessa questão. Gente, é trabalhoso, viu? Quando você começa a fazer... Quer dizer, nessa questão... volta para cá um pouquinho. Nessa questão, se você vier matando em ordem, na letra B você já iria achar. Às vezes, você tem que fazer um monte de cálculo
até chegar na resposta. Isso é trabalhoso, cansa, né? A gente cansa de fazer tantos cálculos. Pode errar em conta. Mas, gente, não é difícil não, é mais braçal. A partir do momento em que você saiba as fórmulas, é só montar as fórmulas com atenção e não errar em conta. Na Receita Federal, em 2014, se não me engano, foram 3 questões de análise. Sempre cai. E cai muito índice de liquidez e de endividamento. E se cair na sua prova, vamos matar, vamos acertar. Vamos continuar então? Vamos para o slide, né? Ao se proceder à análise das demonstrações contábeis de uma determinada empresa, verificou-se que a participação de recurso de terceiro correspondia a 25% do patrimônio líquido. O ativo circulante correspondia a 20% do ativo total. O passivo circulante correspondia a 50% do passivo total da empresa. Considerando-se as informações acima, podemos afirmar que o índice de liquidez corrente da empresa era de... E aqui as alternativas. E não deixei de novo o espaço. Bom, qualquer coisa a gente usa um pedacinho dessa folha aqui de cima, se precisar. Volta para cá um pouquinho, Marcos. Pessoal, essa questão é recente, tá? Essa questão é da ANAC de 2016. Primeiro, ela está num formato que não é muito usual na ESAF. Quem solta algumas questões desse tipo é a FCC. E uma outra coisa que chama a atenção, não que seja difícil, tá? Só não é o formato usual da ESAF. E o que chama mais atenção é que a ESAF considerou que passivo total é o passivo circulante e o passivo não circulante. Isso aí não está de acordo com a Lei 6.404. A Lei 6.404 fala que no passivo ficam o passivo circulante, né, e o PL. A Lei 6.404 diz que o passivo é o passivo exigível mais o PL, inclui o PL. Já o CPC menciona que o PL, é o valor residual do ativo depois de abatidos os débitos, né, depois de diminuir o passivo. Então, pelos pronunciamentos, nós teríamos ativo uma coisa, passivo é o passivo circulante ou não circulante, a outra, e o PL é o valor residual, é outra coisa. O passivo não incluiria o PL. Nessa questão da ANAC de 2016, a ESAF falou em passivo total, mas considerou como passivo total o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, guarde isso daí, tá? Passivo total, considere, tenta resolver desse jeito, tá? Em caso de questão de análise da ESAF. Vamos voltar para a questão e vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Aqui está tudo em percentual. Gente, o melhor jeito de resolver isso aqui é chutar um número. A gente trabalha melhor com número do que de percentual. Então, vamos verificar aqui. Olha só, recurso de terceiro correspondia a 25% do patrimônio líquido. Vamos chutar que o PL é igual a 100. Ah, mas ela não falou isso. Pô, mas tudo bem, você vai ter que chegar aqui no valor do passivo circulante, do ativo circulante e calcular o índice de liquidez total. Você pode fazer isso em percentual, pode fazer como número. A gente trabalha melhor, trabalha mais fácil com número. Vamos chutar então o número 100 para o PL. Se você é fera em matemática, o que eu não sou, e você tem toda a minha admiração por isso, faz os cálculos rapidinho em percentual e mata. Tá? Matemático, o cara craque em matemático faz desse jeito. Para quem não é, para quem está tentando matar uma questãozinha de contabilidade do jeito mais fácil, vamos chutar um número, então vamos colocar o PL como 100. Então vamos lá.
nosso PL é 100. Recursos de terceiro, o passivo exigível é 25% do PL. Então, nós temos o PL é 100, o passivo exigível é 25% de 100, então é 25. O ativo circulante correspondia a 20% do ativo total. Pessoal, aqui nós vamos usar a equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais PL. Aqui, o PL é 100, mais o passivo exigível de 25, então isso vai dar 125. Ora, se esse lado aqui, que tem o passivo e o PL, vale 125, esse lado aqui do ativo também vale 125. Então, o ativo total é 125. O ativo circulante é 20% do ativo total. Então, nós vamos ter que o ativo circulante é 125 vezes 20%. Isso aqui, pessoal, multiplicar um número por 20% é igual a dividir ele por 5. Então, isso aqui vai dar, né, o ativo circulante vai dar 25. E, finalmente, o passivo circulante correspondia a 50% do passivo total da empresa. Ora, passivo total, nessa questão, nós sabemos que é o ativo circulante mais o não circulante. E o passivo total, que é o passivo exigível, é de 25. Então, o passivo circulante é 25 dividido por 2. Correspondia a 50%, né? Então, passivo circulante vai dar 12,5. E agora nós podemos resolver, né? A liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Liquidez corrente, nesse caso, vai ser 25 dividido por 12,5, que vai dar 2. Letra C. Pessoal, o tempo que eu levei para fazer essas continhas, quem está craque em matemática, né, que resolve lá rapidinho, já teria resolvido há muito tempo, né? Às vezes demora quando a gente vai demonstrar passo a passo. Muito bem. Deixa eu ver se tem uma folha aqui. Pode ser. Volta para cá um pouquinho. Gente, olha só. Nós dissemos que a solvência... Deixa eu ver se tem outra folha anterior. Não tem. Vai aqui mesmo. Solvência é o ativo total dividido pelo passivo exigível. E nós dissemos também que o endividamento total é o passivo exigível dividido pelo ativo. Pessoal, repara o seguinte, é o mesmo índice, né? Só que trocado. Um é o inverso do outro. Ou seja, se uma questão fornecer que uma empresa tem uma solvência de 2, qual é o valor do endividamento total? É só inverter, vai dar meio, né? Vai dar 1 dividido por 2. Mas o que eu queria chamar a atenção não é isso. Olha só, às vezes, volta para cá um pouquinho, às vezes você sabe que um determinado índice, você vai comparar, por exemplo, o PL com o antigo ativo permanente, com o investimento imobilizado intangível. Mas qual vem primeiro?
Nós vamos fazer o PL dividido pelo antigo ativo permanente, ou nós vamos fazer o permanente, né, o investimento imobilizado intangível dividido pelo PL. Qual vem depois? O índice de liquidez. Eu vou relacionar o ativo circulante e o passivo circulante, mas qual divide por qual? Pessoal, um jeito fácil de guardar isso daí é você lembrar da estrela do grupo de índice, do astro. O astro vem na frente. E qual é o astro, professor? Qual é o astro de cada grupo? Vamos lá, vamos para o slide. Olha só. Aqui nós temos o nosso balanço, né? Vamos já fazer uma divisãozinha aqui. Nos índices de liquidez, o astro é o ativo. O que nós vamos ver é quanto tem de ativo que vai se transformar em dinheiro para pagar o passivo. Então, nos índices de liquidez, o que vem primeiro é o ativo. Nós vamos, no índice de liquidez corrente, nós vamos fazer ativo circulante dividido pelo passivo circulante. No índice de liquidez seca, ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Disponibilidade, índice de liquidez imediato, disponibilidade dividido pelo passivo circulante e assim vai. O astro dos índices de liquidez é o ativo. É com ele que nós vamos ver se a empresa consegue pagar o passivo ou não. Nos índices de endividamento, o astro é o passivo exigível. O que nós queremos saber? Nós queremos saber quanto passivo de curto prazo representa no total de passivo. Então, primeiro vai ser o passivo circulante dividido pelo passivo exigível. Depois, no grau de endividamento, nós vamos comparar o passivo exigível com o PL. Então, o grau de endividamento vai ser o passivo exigível dividido pelo PL. E no endividamento total, nós vamos comparar o nosso astro, né, o passivo exigível, com todo o ativo. Então, nos índices de endividamento, o astro é o passivo. Lembra que o astro vem na frente. Então, se você tiver um índice de endividamento lá que compare passivo exigível com o PL, vai ser passivo exigível dividido pelo PL. E, finalmente, nos índices de imobilização, o astro é o antigo ativo permanente. O astro é essa partezinha aqui, né, onde tem o intangível, o imobilizado e investimento. Então, nos índices de imobilização, o astro é o antigo ativo permanente. Vamos pôr de ativo permanente, mas vocês sabem que essa é a denominação antiga, né? A gente está falando do intangível, imobilizado e investimento. Então, se nós formos comparar o PL com o antigo ativo permanente no índice imobilização de capital próprio, o astro vem na frente. O índice vai ser investimento imobilizado e intangível dividido pelo PL. Se for a composição, se for imobilização de recursos não correntes, nós vamos comparar o PL mais o passivo não circulante com o antigo ativo permanente. Então, o astro vem na frente. Então, esse índice vai ser o investimento imobilizado e capital, e investimento imobilizado e intangível, dividido pelo PL mais passivo não circulante. Pessoal, esse é um jeito fácil de você lembrar dos índices, tá? Se você não lembrar de qual é a ordem, se é ativo circulante dividido pelo passivo circulante, se é o PL dividido pelo passivo exigível, lembra disso aqui. O astro vem na frente. E esses são os astros de cada tipo de índice.
Pessoal, vamos continuar então. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar da alavancagem financeira. Volta para cá um pouquinho. Gente, alavancagem financeira parece um nome, uma coisa complicada. Gente, é muito simples. Alavancagem financeira é quando a empresa consegue um retorno pela aplicação dos seus recursos maior do que o custo do empréstimo. Por exemplo, vamos supor que você encontrou uma aplicação legal, segura e que rende 3% ao mês. Gente, isso aí é muito dinheiro. 3% ao mês, você já aplicou lá tudo que você pode. Aí você descobre que o seu velho e querido tio tem uma boa grana na poupança, ganhando lá 0,5% ao mês. Você pode fazer uma alavancagem financeira. Você pode pegar dinheiro do seu tio a 0,5% ao mês e aplicar a 3% e ficar com a diferença. Esse é o conceito da alavancagem financeira. Então, vamos dizer, 0,5% não, vamos dizer que você pegue 100 mil reais do seu tio a 1%. Pô, seu tio vai ficar feliz da vida. Em vez de ganhar 500 por mês, ele vai passar a ganhar 1.000. Dobrou os rendimentos. Você pega os 100 mil reais, aplica na sua aplicação segura e confiável, que rende 3% ao mês, ganha 3 mil por mês, passa 1.000 para o seu tio e sobra 2. Gente, isso é alavancagem financeira. Você consegue aplicar o recurso por um valor superior, por uma taxa superior ao que custa o recurso. Sobra dinheiro no seu bolso. É claro que, para a empresa, ela não vai pegar dinheiro a 0,5% e aplicar no mercado financeiro a 3%. Ela vai pegar dinheiro, talvez, a 5% ao mês, sei lá, 3% ao mês, 4% ao mês. Os juros dos bancos é um absurdo, é um valor muito alto. Só que ela vai comprar matéria-prima e fazer um produto e vender e obter 10%, 15%, 20% ao mês. Aí, com o lucro da venda dos produtos, ela paga o banco e ainda sobra dinheiro para o proprietário. A alavancagem financeira é isso. É quando a empresa pega dinheiro, aplica no negócio a uma taxa superior à captação e sobra dinheiro para o proprietário. Ela aumenta, a alavancagem financeira aumenta o retorno do proprietário. Então, vamos colocar aqui a fórmula da alavancagem financeira. A fórmula vai ser lucro líquido dividido pelo PL, tudo isso daí dividido pelo lucro líquido mais despesas financeiras dividida pelo ativo. Pessoal, a fórmula assusta, tá? Mas não é tão complicada assim não. Isso aqui, essa parte de cima, lucro líquido dividido pelo PL, é o retorno do acionista. É quanto o acionista está obtendo de retorno pelo valor representado pelo PL, pelo valor que ele está investindo na empresa. E essa parte de baixo é o lucro líquido mais as despesas financeiras dividida pelo ativo. Aplicando isso daqui, se der um índice maior do que 1, existe alavancagem financeira. É interessante pegar recursos de terceiro, isso vai aumentar o lucro para o acionista. Se der um índice igual a 1, é indiferente. E se der menor do que 1, então a captação de recursos vai dar um efeito contrário, né? Ele vai diminuir o lucro para o acionista. A alavancagem financeira ocorre quando essa fórmula resulta num número maior do que 1. Bom, vamos
Vamos voltar para o slide? Vamos ver uma questãozinha aqui. Com base nos dados abaixo, calcule o grau de alavancagem financeira da empresa X. Então, nós temos ativo operacional, patrimônio líquido, lucro antes das despesas financeiras e o lucro líquido. Depois já vem outra. Então, vamos lá. Vamos aplicar essa fórmula aqui. Lucro líquido dividido pelo PL, lucro líquido mais despesa financeira dividida pelo ativo. Então, nós vamos ter alavancagem financeira. Lucro líquido de 15 mil dividido pelo PL de 60. Vou arrumar isso aqui, né? E lucro líquido de 15 mil. Quer dizer, aqui ó, já tem o lucro antes das despesas financeiras, de 20. Então, se o lucro líquido é 15, as despesas financeiras são de 5. Nós já poderíamos jogar direto o 20. Ou, seguindo a fórmula, nós teríamos o lucro líquido mais as despesas financeiras de 5 mil, dividido pelo ativo de 100 mil. Pessoal, isso daqui vai resultar em 0,25 dividido por 0,20, que vai dar 1,25. Letra B. Gente, não tem muito segredo não, é só aplicar a fórmula, né? E não errar as contas. Agora vamos ver o conceito. Vamos dar uma olhada. Uma questãozinha do CESP. A alavancagem financeira positiva ocorre quando o custo de capital de terceiros é menor que o retorno sobre o ativo operacional, o que gera ganhos adicionais ao acionista. Pessoal, o que ele está falando? Ele está falando que o custo de capital de terceiro, o custo do empréstimo, é menor que o retorno. Então, está correto. É o caso do cara que pega dinheiro a 0,5% e aplica a 3%. O custo do capital de terceiros, 0,5%, é menor que o retorno de 3%. Então, está certo. Alternativa correta. Deixa eu ver. Ah, gabarito certo. Pessoal, está acabando, tá? Vamos ver o que mais que tem de questão. Uma questãozinha da ESAF. Quando o retorno produzido pelo capital de terceiro for superior ao custo financeiro de sua captação, pode-se afirmar que, nesse caso, ocorreu um... Então, vamos ver. O retorno produzido pelo capital de terceiros for superior ao custo financeiro de sua captação, ou seja, o retorno ele aplicou a 3 e o custo foi 0,5%. O retorno foi superior ao custo financeiro. Ocorreu, letra D, alavancagem financeira favorável. E, finalmente, vamos ver uma outra questão aqui do CESP. O indicador de composição do endividamento denota a proporção entre o capital próprio e o capital de terceiros de uma empresa. Opa, pera lá. Aqui, pessoal, mudamos de assunto, tá? Esse slide aqui, essa questãozinha entrou, devia ter entrado antes. Aqui nós estamos falando da composição do endividamento. Então, vamos lembrar. A composição
do endividamento é o passivo circulante dividido pelo passivo exigível, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Aqui ele está falando que é uma proporção entre o capital próprio e o capital de terceiros. Capital próprio é o PL. Então está errado, pessoal. O índice que relaciona o passivo, o passivo exigível, que é o capital de terceiro, com o PL, é o grau de endividamento. Grau de endividamento relaciona o passivo exigível dividido pelo PL. Opa. Então, se a questão estivesse mencionando o grau de endividamento, estaria correto. Composição do endividamento está errada. Então, nós podemos marcar errado. E volta para cá um instantinho. Pessoal, para essa aula de análise, tá? Foi o que eu trouxe. Nós vamos continuar na próxima aula com mais índices, com outros índices, com mais questões. Agora, eu reforço o que eu falei antes, tá? Análise não é difícil. Tem que memorizar os índices, tem que fazer muitas questões e tem que não se atrapalhar em conta. Se você memorizar os índices e não se atrapalhar com as continhas, se cair 2, 3, 5 questões de análise, vão ser 5 pontos que você não vai perder, que você vai conseguir. Bom, pessoal, nós estamos encerrando a aula agora, então, e até a próxima.